Fala, gente, aqui Tadeu Souza Filho do Souza Filho Advogados e Associados e vocês já sabem porque eu tô aqui. Porque hoje é quinta-feira, é o dia do videozinho jurídico mais bacana da sua semana, é o dia do nosso... É isso mesmo, gente, hoje é quinta-feira, dia do Na Contramão do TBT. Enquanto tem gente fazendo TBT, coisas que já passaram, a gente traz dicas de direito com aplicabilidade prática para você utilizar no seu dia a dia. E eu não sei como é que está a sua cidade, seu estado, seu município aí, mas aqui em Recife, região metropolitana, tem chovido bastante e isso tem trazido grandes transtornos para os cidadãos. Então, a gente hoje vai falar sobre responsabilidade civil do Estado. Mas, doutor, que palavrão é esse aí? O que quer dizer responsabilidade civil do Estado? Quer dizer que o Estado tem a obrigação de reparar danos causados a terceiros. Quando eu digo Estado, pode ser União, Estado, Distrito Federal ou município, de reparar os danos causados a terceiros pelos seus agentes ou até por particulares incumbidos de função pública, que podem ter feito esses danos a terceiros através de conduta lícita ou ilícita, omissiva ou comissiva. Ou seja, o Estado poderá ser responsabilizado pela falta, falha ou demora na prestação de um serviço público. Oxe, agora que eu sei disso, eu vou botar pra torar. Claro que existem alguns pressupostos para que essa responsabilidade seja atribuída ao Estado. E o primeiro dos pressupostos é o fato administrativo, ou seja, tem que decorrer de algum fato administrativo aquela lesão a terceiros, seja de conduta lícita ou ilícita, comissiva ou omissiva do Estado. Doutor, o que é comissiva ou omissiva? Comissiva é quando o Estado realiza alguma ação que causa um dano a terceiro. E omissiva é quando ele deixa de cometer uma ação e essa falta na ação causa um dano a terceiro. Lícita ou ilícita? Como assim, doutor? Lícita ou ilícita? Ele pode realizar, sim, uma conduta lícita, mas essa conduta lícita, conduta dentro das normas, de acordo com a lei, cause dano a terceiro, e esse terceiro, apesar da conduta ter sido lícita do Estado, de ter sido legal, dentro dos pressupostos, ela causou um dano àquele terceiro e ele pode sim requerer a reparação civil de acordo com a responsabilidade civil objetiva do Estado. O segundo pressuposto é o dano. Você tem que comprovar que efetivamente teve um dano para você. Se encheu a rua da minha casa, mas causou algum dano a você? Não. Meu vizinho perdeu a geladeira. E você perdeu o quê? Não perdi nada. Botei o pé na água e não queria ter botado o pé na água. Isso não configura o dano. Então, você tem que realmente comprovar o dano para poder pedir a reparação por esse dano. E o terceiro pressuposto, mais importante, é o nexo causal, que é o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, seja ela omissiva ou comissiva, lícita ou ilícita, e o resultado do dano. Ou seja, é a conexão que existe entre a conduta do Estado e o resultado dano. Por exemplo, o Estado deixou de limpar um bueiro, choveu forte e ficou uma lâmina d'água. Passou uma senhora e tropeçou, caiu e morreu afogada. Foi-se analisar porque ela tinha morrido e viu que ela sofreu um acidente vascular cerebral, um infarto, alguma coisa que não tinha nada a ver com o fato da rua estar alagada. Ou seja, não existiu nexo causal entre a morte daquela senhora e a não limpeza do bueiro. Ou seja, não foi o fato do Estado, não foi a conduta lícita ou ilícita, omissiva ou comissiva do Estado que resultou naquele dano. Ou seja, não tem conexão entre a conduta do Estado e o resultado danoso. Bem, além de ter que estarem presentes esses três pressupostos para atribuir a responsabilidade objetiva ao Estado, há também algumas causas de excludente de responsabilidade do Estado. Como, por exemplo, tem uma que diz que o resultado do dano deve ser atribuído exclusivamente àquele que provocou o prejuízo a si próprio. Ou seja, se não teria gente causando dano a si mesmo para poder receber indenização do Estado.
O dano decorrente de ato de terceiro também isenta o Estado da responsabilidade objetiva. Por exemplo, existe uma viga e um escoro naquela viga impedindo da viga cair. Chega um terceiro e retira esse escoro e a viga cai sobre um veículo. O dono desse veículo não pode pleitear ao Estado uma indenização, pois o fato foi ocasionado por um terceiro. Há ainda as hipóteses em que tanto a pessoa que sofreu o dano quanto o Estado são responsáveis, cada um metade do dano sofrido, do dano ocorrido, que se chama a culpa recíproca ou a compensação de culpas. Por exemplo, houve um alagamento na rua da pessoa e a pessoa diz: a prefeitura é culpada porque deveria ter posto um cano maior para o escoamento d'água. E a prefeitura diz: ele também é culpado porque era ele que estava botando lixo no bueiro e isso ocasionou o entupimento e, consequentemente, o alagamento da rua. Então, ambos têm culpa recíproca e devem se compensar aí nos danos. E por fim, há também a causa de exclusão de responsabilidade do Estado que mais nos interessa nesse momento, que é a por caso fortuito ou força maior, que teoricamente são por fatos imprevisíveis ou, se previsíveis, são inevitáveis, como furacões, enchentes e coisas do tipo. Pois é, quando se trata de problemas ocasionados pela chuva, a administração pública diz logo que foi por uma questão de caso fortuito ou força maior, procurando a causa de exclusão de responsabilidade para assim se furtar de possíveis indenizações. Porém, nas situações em que o dano ocorre de fato omissivo do Estado, ou seja, ele deveria ter tomado uma atitude e foi omisso, os tribunais têm admitido a teoria da responsabilidade subjetiva, ou seja, a demonstração de dolo ou culpa do Estado na adoção de medidas que deveriam sanar ou evitar que tais catástrofes ocorressem. Assim, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros. Ou seja, você pode sim mover uma ação contra o Estado devido aos danos que você sofreu pela chuva, desde que você, primeiramente, reúna os 3 requisitos básicos que seriam fato do Estado, dano e nexo causal que liga entre eles e também demonstre que você não está diante de nenhuma excludente de responsabilidade do Estado. E aí você pode sim procurar um advogado ou um escritório de sua confiança e mover essa ação para ser reparado dos danos que essas chuvas causaram a você. Claro que a administração pública, em sua defesa, vai alegar caso fortuito ou força maior. O caso fortuito, como eu falei anteriormente, são eventos da natureza que são imprevisíveis e, se caso previsíveis, são impossíveis de evitar, como, por exemplo, erupções vulcânicas, tempestades, tsunamis. Já a força maior são eventos causados pelo homem, como guerras, revoluções, pestes. Então, se você quer ter o seu pedido de reparação civil deferido, vai aí a dica de ouro. Presta atenção. Sempre que você perceber a iminência de um evento danoso, faça uma reclamação junto à administração pública. Você vendo que aquele cano que eles botaram na sua rua não vai suportar o escoamento da água das chuvas, você faz uma reclamação junto à prefeitura. Ou, se o evento é recorrente, essa rua sempre alaga todo ano. Todo ano eu tenho essa mesma dificuldade, vou sair com o carro e a rua está sempre alagada. Você faz uma reclamação junto à administração pública. Por quê? Porque com essa reclamação em mãos, você consegue excluir o elemento imprevisibilidade. Seu juiz, não é imprevisível não, tanto é previsível que eu fiz uma reclamação junto à administração pública e essa reclamação não foi atendida. Tanto é previsível que eu, o outro vizinho,
o outro vizinho, já fizemos diversas reclamações junto à prefeitura, junto à Companhia de Saneamento do Estado e nenhuma providência foi tomada. Agora que você já sabe que os danos que você sofreu devido às fortes chuvas que caíram aí na sua região e que foram por culpa do Estado, seja ação ou seja omissão do Estado, você pode sim entrar com uma ação de responsabilização objetiva do Estado para que esse ressarça você, para que esse pague a você, indenize a você desses danos que você sofreu. Agora que você já sabe quais são os requisitos para entrar com essa ação e sabe também a dica de ouro para que essa ação seja deferida pelo juiz, cabe a você agora procurar um advogado de sua confiança ou um escritório de sua confiança para tentar ajuizar essa ação. Pois é, gente, esse foi o Na Contramão do TBT que ocorre toda quinta-feira. Se você assistiu esse videozinho até agora e ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho vermelho que tem aqui, inscrever-se, e você vai receber uma notificação toda quinta-feira quando a gente disponibilizar videozinhos novos. Já deixa também o seu like para fortalecer a advocacia pernambucana e entrem em contato conosco, sugiram temas, mandem mensagens, porque enquanto tem gente fazendo TBT, ou seja, coisas que já passaram, a gente traz dicas de direito com aplicabilidade prática para você utilizar no seu dia a dia. E toda quinta-feira tem, e espero vocês na próxima quinta. Até lá!